Olá pessoal, Deus abençoe sua vida. Diante de tanta informação que a gente vive no mundo de hoje, informações que chegam através das redes sociais, a maioria delas, e é um turbilhão de informação, tanto religiosa como política, de tudo que a gente pode ouvir, a gente tem sempre uma pessoa querendo ser o nosso tutor, o nosso mentor, ensinar. E essas pessoas estão sempre desenvolvendo, trazendo alguma coisa nova. E aí você, no meio de tanta informação, você fica até embriagado. Você fica confuso, você fica cheio de informação. Aquela bagagem dentro de você. E eu estava lendo a palavra de Deus, do Senhor Jesus, né? Eu ia dar uma palavra que seria a oração sacerdotal do Senhor Jesus, que é muito bacana. Só que eu abri a Bíblia e aí caiu aqui em Eclesiastes. E a pessoa que escreveu, né? Ele diz assim, no capítulo 12, no versículo 13, ele diz assim, eu abri e li isso aqui, achei legal. De tudo o que se tem ouvido, de tudo isso que eu falei, de todas as informações que a gente aprende durante a nossa vida, de tudo que os nossos pais nos ensinaram, de tudo que pessoas que passaram no nosso caminho nos ensinaram, qual é a nossa posição diante de tanta informação? Será que, Glaucio, eu preciso de tanta informação para ser salvo? Será que eu preciso, Glaucia, para eu me salvar, sabe, tá mergulhado em tudo isso aí que a gente recebe diariamente? Então, o escritor disse assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é... Olha só que legal, pessoal. Agora ele vai dizer aqui, rápido, objetivo, e que vai ajudar. Obreiro, mas poxa, vocês dizem que a Bíblia, só a Bíblia tem a salvação. Pessoal, algum lugar tem que ter a salvação. E a Bíblia não é nossa, né? Não é do Evangelho, né, Glaucio? A Bíblia, pessoal, é para o ser humano. A Bíblia é um manual de instrução. Quando você compra uma geladeira, tem ali um manual de instrução, correto? Você tem que usar, você tem que ler para saber usar aquela geladeira. Eu estou dando um exemplo. Tu acha que Deus ia colocar, pessoal, a gente que vale muito mais do que 1 milhão de geladeiras junto, nessa terra aqui e abandonar a gente? Ele deu uma instrução, ele deu um caminho, ele deu um manual. E se chama a palavra de Deus, a Bíblia. E é nela que eu vou. Olha só o que está dizendo. De tudo que se tem ouvido, de tudo, pessoal, de tudo que se tem ouvido, o fim é, até mesmo que você tenha ouvido da Bíblia, o fim é, teme a Deus. Bem importante, né, Glaucio? Bem preciso, bem no alvo. Eu acho que esse que escreveu também deve ter ficado pensando a mesma coisa, né? Caramba, é tanta gente falando. Mas se essa pessoa que ouve isso tudo não teme a Deus, não adianta nada. O que seria, Glaucio, o temor a Deus? O que você pode dizer para essa pessoa que está ouvindo a gente, que ouve a palavra temor a Deus? O que em prática seria de tudo que você tenha ouvido, o fim é teme a Deus? É como se no final de tudo a gente fosse dar conta para ele, né? Não ia dar conta para A, para B, para C. No final de tudo, como o escritor aqui sabia que as pessoas iam se encontrar com Deus, e sabia que ele é o juiz de toda a terra, a gente tinha que ter uma reverência a ele, um temor a ele, né? Um respeito a ele, né? A nossa vida deveria ser guiada sempre com esse sentimento e esse pensamento. Será que isso agrada a Deus? Isso que eu vou fazer hoje, agora. Será que isso aqui agrada a Deus?
Isso já seria um temor, Glaucio? Perguntar isso para si? Será que isso aqui, segundo a Escritura, é da vontade de Deus? Isso aqui é de acordo com a palavra de Deus? Isso se chama temor, correto? Tem mais alguma coisa aí que você diga aqui? Por exemplo, o cara tá lá no trabalho dele e ele é casado e aparece uma menina lá se oferecendo. Aí os amigos falam para ele, rapaz, ela é linda, rapaz. Hã? Que mulher cheirosa, mulher bonita. Mas ele é casado e ele sabe que isso, de acordo com a palavra de Deus, é proibido, que se chama o quê? Adultério. O que que ele faz na mesma hora? A pessoa que tem temor a Deus. O que que ela faz, Glaucia? Foge. Ela foge. Ela está amarrado. Porque ela tem temor a Deus e ela conhece a si própria. Ela sabe que ela é carne, ela é fraca. Então ela na hora, eu não quero. Ah, mas você, pô, é homem, rapaz. Hã? Pô, desculpa, mas você tá sendo gay. Você vai né? Você vai desprezar essa oferta? E ele, por causa do temor a quem? E ele sabe que um dia ele vai se dar de frente com esse Deus. Ele diz o quê? Vai você lá, meu camarada. Tô fora. Um exemplo que eu tô dando, tá, pessoal? Um exemplo e que acontece, né? De muito. Então, de tudo que você tem ouvido, o fim é teme a Deus. Porque não adianta, pessoal, você ouvir tanta informação e você não ter temor de Deus. Nossa, será que toda informação salva? Tu acha que a pessoa conhece a Bíblia toda? Conhece a Bíblia toda, vai em todos os seminários, ela tem uniformes, ela tem gravatas, ela tem as, sabe, roupas que traduzem que ela é uma pessoa muito religiosa, e ela pula de igreja em igreja, e sabe, ela louva, bota os hinos bem altos. Entendeu, Glaucio? Se ela não tem temor a Deus, isso aí serve para alguma coisa? Antes ela não tinha instrução nenhuma, e na hora que o pecado viesse, o diabo viesse oferecendo, ela recusasse. Ainda que ela não conhecesse a Bíblia toda, né? Mas por saber que isso não é da vontade de Deus, ela diz não. Não é muito mais válido diante de Deus? Vamos de novo, vamos voltar. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, aí eu coloco mais, né, Glaucio? Que se tem visto, que se tem provado, tudo que você tem, sabe, presenciado. O fim é, teme a Deus. E ele diz mais, e guarda os seus mandamentos, Glaucio. E guarda os seus mandamentos. A essa pessoa que está me ouvindo, Glaucio, ela diz, eu não consigo guardar os mandamentos de Deus. São pesados demais. E guardo, aí ela diz, Glaucio, eu não consigo guardar. E aí? E aí, Glaucio, ela não consegue guardar os mandamentos porque ela acredita que são pesados demais. De tudo que você tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por que que Deus manda isso para a pessoa, Glaucio? Por que que ele diz para mim, diz para você, diz para essa pessoa que está ouvindo a gente, isso? Me teme e guarda os meus mandamentos. Por que que Deus... porque na cabeça da pessoa por que que Deus, sabe, me pede o que eu gosto de fazer, a minha vida, sabe, a minha correria diária? Poxa, será que ele não me ama? Porque eu gosto do que eu faço, né? Eu gosto, eu tenho um prazer aqui nessa minha vida. E eu sei que isso não agrada a Deus.
Por que que Deus faz isso comigo? Por que que ele não facilita as coisas? Por que que Deus, Glaucio, ele bota uma porta assim tão estreita? Será que ele não gosta da pessoa? Ou muito pelo contrário, porque ele ama tanto ela e quer ela com ele, né, para ele, ele fala assim, ó, faz assim, meu filho, minha filha. Procede dessa maneira. Porque isso aqui, aí que eu queria te perguntar, negócio. Porque o objetivo dele é exatamente ganhar a alma dela, né? Fazer com que ela vá, quando chegar o momento dela partir, para ele. E se ela, Glaucia, de repente, não obedece e faz a vontade dela, ela pode perder a alma dela. Então isso se chama amor. Isso se chama, pessoal, porque assim, as pessoas às vezes confundem amor com carinho, né? Amor é o cuidado, né? É um exemplo, é o pai com o filho. Quando o pai dá umas instruções para o filho olha assim e rejeita. Ah, por que meu pai está querendo isso? Quer me mandar? Quer me controlar? Então, o pai, por amor, por cuidado, ele quer instruir o filho para a vida, né? Como é aí fora, como é o mundo. Então, Deus faz a mesma coisa conosco. E quando a gente olha com temor a cada instrução do Senhor, a gente vê esse cuidado, esse zelo, os direcionamentos para as suas escolhas, para que você não sofra, para que você não venha ter consequências na sua vida ruins. Então, assim como Deus, como o homem, como o pai faz, Deus faz o melhor, tem o melhor para o filho dele. E é isso que eu queria falar. O diabo, ele distorce o caráter de Deus. Ele diz que Deus é amor, mas não é um amor que quer que ele seja temido ou obedecido. É aquele amor que Deus vai entender tudo. O amor da liberdade. O amor, né, que te dá liberdade. Mas a gente que é pai e mãe, você que é pai e mãe, quando você disciplina o seu filho, quando você diz para ele não faça isso, você está amando ele. Você não estaria amando ele se você permitisse que ele fizesse tudo que viesse na mente dele. Só que se ele fizer tudo que vem na ideia dele, ele vai se autodestruir. E além de se autodestruir, ele não vai ser aceito onde ele chegar, porque ele será uma pessoa que ninguém quer perto. Porque ele não tem disciplina. Então você, por saber disso, você educa ele, ó, isso é feio. Quando você chegar na casa de alguém, você não abre a geladeira. Tô dando exemplo, tá, pessoal? Isso são educações básicas que os pais dão aos filhos. Não fale palavrão. Respeite os mais velhos. Por que você fala isso pro teu filho? Porque você quer o bem dele. E por aí vai. Com Deus é a mesma coisa. Então você tem que tomar cuidado, porque no jardim lá no jardim de Adão e Eva, né, no jardim lá no paraíso, o diabo fala, Deus sabe que isso não vai acontecer, pô. Ele é amor, poxa, ele entende. Hã? E aí deu no que deu. Deu no que deu. Então, pessoal, abre bem seu olho. Abre muito bem o seu olho, não se deixe ser enganado. Fique na presença de Deus, fique forte, porque o diabo, pessoal, ele fica ao redor da gente, vendo na hora que você está fraca. A Bíblia diz que na hora que Jesus estava fraco, na hora que ele sentiu fome, o diabo apareceu. Ele não vai te atacar, por exemplo, eu acabei de sair da reunião com a Glaucia, né, Glaucia? Foi uma reunião que a gente, poxa, né, se fortaleceu. Tu acha que o diabo vai me atacar agora? Ele vai me atacar, pessoal, quando eu me sentir fraco. Ele vai me atacar quando eu não estiver buscando. Ele vai me sugerir quando eu estiver na carne. Porque eu vou ficar fragilizado, fraco. Não vou conseguir negar aquilo ali. Então vamos continuar. Vamos voltar. De tudo que você tem ouvido, obreiro Fausto, obreira Glaucia, fulano, ciclano, né? Rodrigo, André, você que está me assistindo. De tudo que você tem ouvido, tá? O fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos.
Porque isto é o dever de todo homem. Quer dizer, não deveria ser, Glaucia, uma opção. É porque Deus, ele é democrático, né? Deus, ele não é uma... Ele não te obriga, ele não é um ditador, né? Autocrata, ele não te manda. Ele sugere, olha, isso deveria ser teu dever, meu filho. Porém, você faz o que você quiser. Mas, pessoal, a gente vai voltar aqui e a gente tem que lembrar sempre que a nossa vida aqui é passageira. Você que fica contra a vontade de Deus, lutando pela sua vida, preste atenção no que eu vou te falar. Vou até chegar aqui mais perto. Você está lutando por uma coisa que vai acabar. Esse teu esforço todo aí é para uma coisa que tem fim. Por que você não perde essa sua vida aqui na Terra, sabendo que essa vida aqui vai ter um fim? Vai acontecer isso aqui com você, ó. Capítulo 12 mesmo, no versículo 6. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, antes que se rompa o cordão de prata. A nossa alma está ligada ao nosso corpo, ao nosso espírito, por um cordão de prata, pessoal. Quando esse cordão se rompe, é a morte. E aí no 7 diz assim, ó, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, enquanto você está aí com fio, com cordão, né, de prata inteiro, abandone a tua vida, pessoal. Perca a sua vida. Abra mão da sua vida. Mas, obreiro, eu preciso trabalhar. Eu preciso trazer o pão, eu preciso lutar. Quando você entender que... Porque não é só largar a vida, né, Glaucio? É entregá-la ao Senhor Jesus. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, pessoal, Ele começa a comandar você. E nada te faltará. Essa tua luta é tola. Você está lutando por uma coisa que vai acabar, você poderia pegar essa vida, perder ela, abandonar os seus pecados, se entregar ao Senhor Jesus, deixar Ele comandar, porque Ele ia te guiar até o teu cordão de prata romper. E aí o teu corpo volta para o pó, para a terra, e o teu espírito volta para Deus. A tua alma Ele colheria. E lá na eternidade você vive a sua vida. Não é muito mais jogo isso, Glaucio? Não é muito mais jogo tu perder agora, porque você está lutando por uma coisa que tem fim. A outra que virá é eterna. Lá você vive. Lá você goza, pessoal. Esse ouro aí que você luta para ter eles diariamente, né? Você quer o dinheiro, o poder, a fama. Isso lá no céu é asfalto. A Bíblia diz que as ruas são feitas de ouro. Isso lá no céu não tem nem valor, vira asfalto. Imagina como é lá, pessoal. Então abandona a tua vida que vai acabar. O teu cordão de prata vai arrebentar em qualquer momento. Em qualquer momento teu cordão de prata, acabou a tua vida. O cordão de prata representa a ligação da vida, né? Arrebentou, já era. E aí? Aí você não teve temor de Deus, você não obedeceu o mandamento. Pronto, você vai dar diante de Deus. Aí ele diz assim, ó. Aí vamos voltar lá em Eclesiastes 12, 14. Porque Deus, Gláucia, há de trazer a juízo toda a obra. E até tudo que está encoberto. Quer seja bom, quer seja mal. Tu quer ir para esse dia aqui como? Essa é a pergunta que o Espírito Santo está te fazendo. Meu amigo, você quer ir para esse dia aqui como? Quais obras sendo erguidas, apresentadas a Deus? O amigo até bateu com o carro aqui do lado. Ó, Deus está te dando sinal, hein? Tu quer ir para esse dia aí como, meu amigo ou minha amigona? Quais obras boas, obras más? Fique sabendo que vai tudo ser revelado, hein? E você não quer abrir mão, né? Toma cuidado.
Tá legal? Isso é um alerta para você, para tua salvação. Deixa eu ir embora que a gente não tem mais nada para falar, né, Glaucio? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.